grandes guerras, revoluções, colapso de estados, epidemias. Depois de estudar a distância que separa ricos e pobres nos últimos 3.000 anos, Walter Eidel, professor da Universidade de Stanford, chegou à conclusão que, dos romanos até aqui, foram episódios de violência que ajudaram a reduzir a desigualdade de renda de forma significativa. E não foi qualquer tipo de violência. Em seu último livro, The Great Leveler, Violence the History of Inequality from the Stone Age to the 21st Century, A Grande Niveladora, Violência e a História da Desigualdade da Idade da Pedra ao Século XXI, sem edição no Brasil, o pesquisador destaca episódios que mataram milhões de pessoas, como a peste negra e as duas guerras mundiais, ou que desmantelaram completamente regimes de governo, como a queda do Império Romano e as revoluções comunista e chinesa. O nivelamento, de forma geral, é por baixo. Os choques de violência fazem com que todo mundo fique mais pobre do que antes, mas, como os ricos têm mais a perder, destaca Eidel, a distância entre as classes mais abastadas e as menos favorecidas diminui. Em entrevista à Notícias Brasil, o historiador austríaco explica por que não espera arrefecimento da escalada da desigualdade que tem marcado o século XXI, rebate as críticas à sua tese e admite que o processo recente e pacífico de redução do espaço entre o topo e a base da pirâmide social em países da América Latina, inclusive o Brasil, pode ser uma esperança. A desigualdade existe desde que o homem deixou de ser nômade e que lhe foi possível acumular recursos, diz Eidel. Isso aconteceu mais ou menos há 10.000 anos, quando nasceu a agricultura e o processo de domesticação de animais. Ela é uma condição inerente à civilização, ele observa. No decorrer da história, o abismo entre ricos e pobres foi estreitado de forma significativa em poucos episódios, ele defende, desencadeados por 4 niveladores: grandes guerras, revoluções, colapso de estados e epidemias. Antes do século XX, diz, apenas os 2 últimos estavam atuantes. O efeito nivelador das epidemias se dava, segundo Eidel, porque, ao matarem tanta gente de uma vez só, reduziam drasticamente a oferta de mão de obra e empurravam os salários para cima. Esse movimento foi observado, por exemplo, após a peste negra, nos séculos XIV e XV, que dizimou praticamente 1/3 dos europeus. Quanto ao colapso de governos, o historiador ressalta que boa parte das civilizações mais antigas foi construída em torno de estados concentradores de renda. Eram sociedades bastante estratificadas, em que uma pequena parcela privilegiada explorava o restante. Quanto mais tempo esses estados duravam, maiores ficaram, o que aumentava as chances de aprofundamento das desigualdades, inclusive de renda. No Império Romano, um dos temas de especialidade do historiador, os ricos ficavam ricos cada vez mais rápido à medida que o Estado crescia. O mesmo vale para a China da dinastia Tang, entre os séculos 7 e 10, e a civilização maia, ele exemplifica. Quando modelos de Estado como esses desmoronam e, com eles, as leis e as instituições que permitem que o topo da pirâmide multiplique com mais facilidade seu patrimônio, abre-se espaço para a equalização. Em geral, todo mundo fica mais pobre do que antes, mas, como os ricos têm mais a perder, destaca Eidel, a desigualdade diminui. O pesquisador usou diferentes bases de dados para comparar períodos distintos da história. Quando não havia informação especificamente sobre renda, como foi o caso com as civilizações mais antigas, foram usados dados que se relacionavam de forma indireta com patrimônio, como os registros oficiais de recolhimento de impostos sobre a riqueza ou sobre salários e as pesquisas domiciliares que apontavam, por exemplo, o tamanho das propriedades. O século XX, por sua vez, foi marcado pelos outros 2 niveladores: grandes conflitos armados, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais e revoluções transformadoras, a comunista, a chinesa, a cubana, por exemplo. O historiador destaca os dados relativos à Segunda Guerra para dar uma dimensão do impacto desses episódios sobre a distribuição de renda. De 1935 a 1945,
A fatia da riqueza concentrada pelos japoneses que estavam entre os 1% mais ricos despencou de 20% para quase 6%, observa Eidel. Na França, a queda foi de 16% para 8% e nos Estados Unidos, de 18% para cerca de 11%. O fenômeno do pós-guerra tem diversas razões, algumas mais ou menos preponderantes a depender do país. Entre elas, estão a redução da rentabilidade dos investimentos e a cobrança de pesados impostos sobre renda e propriedade, que afetaram os mais ricos, e a necessidade de mão de obra menos qualificada, que proporcionou melhora na remuneração dos mais pobres. Comum a todos os países foi o choque de violência da guerra, que, para o austríaco, foi catalisadora de movimentos que poderiam até ter acontecido, mas de forma muito mais lenta. Os níveis de desigualdade se mantiveram relativamente estáveis pelo menos pelas 3 décadas seguintes, com a ajuda do avanço da democracia, já que regimes autoritários tendem a ser mais concentradores de renda, a expansão dos sindicatos com efeito positivo sobre os salários, e a adoção de modelos de estado de bem-estar social. E voltaram a aumentar depois da década de 1980, em um fenômeno já descrito pelo economista Thomas Piketty em O Capital no século XXI, o avanço do mercado financeiro fez com que os investimentos passassem cada vez menos pela economia real. Os mais ricos ganham dinheiro, por exemplo, arbitrando preços na bolsa de valores, favorecendo a concentração da riqueza. A desigualdade na América Latina é anterior à chegada dos colonizadores, diz o historiador, que estudou dados do continente desde 1400, referindo-se, por exemplo, à civilização azteca, no México, e aos Incas, no Peru. Em um primeiro momento, os espanhóis interromperam a trajetória ascendente da concentração de riqueza quando espalharam doenças em larga escala. Grandes epidemias de gripe e de varíola mataram milhões de indígenas em pouco tempo. Na sequência, contudo, os colonizadores instituíram novos regimes concentradores, que pioraram significativamente a distribuição de riqueza. As guerras de independência no início do século XIX aliviaram esse processo, que retomou fôlego pelos 2 séculos seguintes até o início dos anos 2000, quando o continente passou a experimentar uma redução pacífica da desigualdade em países como Argentina, Bolívia, Equador e, inclusive, o Brasil. As razões, diz o pesquisador, ainda não estão claras. De um lado, diversos países passaram a adotar medidas pontuais redistributivas, especialmente de alívio à pobreza. De outro, o boom de commodities até 2010 engordou